Olá, alunos e alunas! Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos estudar ainda a continuação de movimentos da Terra. Só que hoje será eclipse lunar e eclipse solar. Mas antes de começar a aula, eu vou pedir algumas coisas a vocês. Se vocês não estiverem em casa agora, não tem problema. Vocês, no finalzinho da aula, vão anotar e vão construir depois. Nós hoje, através de alguns materiais aqui, vocês irão junto comigo construir aí uma simulação do eclipse solar e do eclipse lunar. E nós vamos precisar de papelão, tá? Que vocês podem aí desmontar uma caixa. Nós vamos precisar de alguns recipientes para fazer aí, né, as circunferências, né? Lápis, tesoura, lápis de cor. E veja que interessante, alguns brincos. E aí, são 3 brinquinhos que vocês podem conversar em casa aí com a mãe, com as irmãs e tentar pegar os brincos que estão, né, que perdeu um deles, porque aí não tem problema de montar. Mas se por um acaso vocês, né, não conseguirem, aí tenta encontrar alguma coisa, um pedacinho de arame, né? Ou até pega um brinco aí da mãe emprestado e devolve, usa com cuidado e depois devolve. Então, é só dizendo a vocês que a gente vai precisar de papelão, algumas, né, a copa, algumas vasilhinhas aí para a gente fazer a circunferência, que uma vai representar, né, o Sol, o outro vai representar a Terra e o outro vai representar a Lua. Lápis para riscar, tesoura, não é? E lápis de cor também. Então, vamos lá. Durante a aula, a gente vai conversar a respeito desse tema e, ao final, nós vamos fazer essa mão na massa e aí que vamos utilizar esse material. Mas não se preocupe, se não tiver agora, preste atenção como faz, depois vocês vão conseguir fazer e leva para a escola. Mostra para os colegas que vocês conseguiram fazer, mostra também para o seu professor. Quem sabe você vai orientar lá na escola aqueles que não assistiram essa aula, ok? Mas vamos lá. Temos alguns avisos, né? Primeiro aviso em relação aí às nossas aulas. Então, é muito importante que vocês peguem com o pessoal da secretaria da escola, com a gestora, com a coordenadora, o número da matrícula de vocês, para que vocês possam baixar o aplicativo e preencher aí com o número da matrícula e com a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano, o ano com os 4 dígitos, né? Então, é muito importante e aí vocês já estão com 2 QR Codes aí na tela para vocês poderem baixar. Então, é muito importante para poder participar da nossa aula ao vivo, gente. Interagir conosco, responder, fazer perguntas, é bem legal. Mas também vocês poderão assistir essa aula depois no YouTube. E lá no YouTube também tem o chat, onde vocês vão poder deixar perguntas, né? Dizendo que gostaram, dizendo o nome da escola que vocês, a escola de vocês, né? É muito importante também. E a gente está sempre dando uma olhadinha aí no YouTube também. E para que a nossa aula seja mais acessível, nós contamos, né, com Brielle aí, que está tentando ao máximo trazer essa nossa aula para todos vocês, que seja acessível a todos. Então, vamos lá? Mais um aviso. E o aviso agora é em relação ainda à questão da Covid. Mas eu trouxe para vocês alguns dados aqui a respeito da vacina, né? O vacinômetro. Essa pesquisa que eu fiz foi do dia 17, é o que eu consegui mais recente, né? Do dia 17. Então, nós temos aí todos esses dados, gente. Veja que interessante, né? A quantidade de doses que já foram aplicadas, a quantidade de pessoas vacinadas e vejam também a quantidade de pessoas com a vacina completa. Veja que tem muita gente ainda para se vacinar e contamos com vocês para que vocês possam divulgar isso aí. Veja outro dado, que só no dia 17 foram 7.189 pessoas vacinadas.
Então, nós ficamos muito felizes que a quantidade de pessoas vacinadas já está aí, demonstrando para a gente um número bem significativo, mas ainda tem muita gente que precisa se vacinar. E ainda, continuando com os nossos avisos, né, nós vamos falar a respeito do março, que é o mês de prevenção. Então, para vocês, alunos do 6º ano, nós, a equipe de ciência, né, nós sempre estamos trazendo para vocês a questão aí de o que é que a saúde está se preocupando, está investindo em cada mês. E nesse mês de março é o câncer de colo do útero, a endometriose e o câncer de colo retal. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai dar as boas-vindas e vai falar um pouquinho a respeito de março e o mês de prevenção. Fala aí, professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós já estamos aqui com a participação de Sabino, professora, já está dando um bom dia, já está aí ligadinho na nossa aula. Quem tiver mais aí, coloca o nome aí para eu poder dizer na aula. Estou muito feliz que vocês estão aqui conosco. E essa questão de março, né, o mês de prevenção, tanto do câncer de colo do útero, endometriose e câncer de colo retal. A gente alerta muito, é uma campanha de conscientização, realmente de prevenção, né? Procurar os postos de saúde, são doenças, o câncer de colo do útero e endometriose só atinge as mulheres, né? Mas já o câncer de colo retal nós vemos que atinge mulheres e homens a partir dos 50 anos de idade. Então, muito cuidado quando for fazer a prevenção, né? Procurar os postos de saúde, fazer aqueles exames que são periódicos, né? Principalmente vocês conscientizarem as mães de vocês, as tias, né? Irmãs que já menstruam, né? Já começa a ter esse problema. E essas pessoas do câncer de colo retal, pessoas de mais idade, então procurar os postos de saúde, fazer os exames, a endometriose dá muita cólica menstrual, então às vezes o diagnóstico é tardio, a partir de 30 anos de idade, mas as pessoas sofrem muito com isso. As mulheres sofrem muito e já atinge mais de 2 milhões de mulheres no mundo, no Brasil, que já tem a endometriose. Então, são medidas de prevenção e também de conscientização das pessoas que pode existir e quando vem descobrir já é muito tarde, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos que nós de ciências iremos trazer todo mês a questão dessas doenças, tá certo? Legal, Cláudia. E a todos aí que já estão, né, ligadinhos na nossa aula, bem-vindos e vamos participar. Né? O que é que eu tenho mais para mostrar a vocês? Gente, estamos aí na semana, né, em relação à água, o cuidado com a água. O dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E eu estou trazendo aqui, né, um recadinho para vocês. Eu cuido e você cuida. A água não pode faltar. Então, é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar nesse bem precioso. Graças a esse líquido precioso do nosso planeta, é que temos vida. É vamos dizer assim, um dos componentes mais importantes para a manutenção da vida no nosso planeta. E aqui vem o nosso cuidado em relação a não desperdiçar, a não estragar a água. Então, fiquem atentos e eu acredito que durante a semana vocês vão ouvir bastante, né, os professores aí da escola de vocês falando a respeito aí desse cuidado com a água. Mas vamos continuar. O que é que nós temos na aula de hoje? Eu estou dizendo que é hora de relembrar e conhecer. Relembrar porque nós vamos rever os movimentos de rotação e translação. E conhecer, né, para quem aí não conhece ou não lembra mais, a questão aí do eclipse solar e o eclipse lunar. E também vamos ter a mão na massa, né? Então, em relação aí aos movimentos da Terra, a gente já está começando a mostrar esse primeiro revendo. Mas a professora Cláudia tem recadinho aí para a gente. Pode falar, professora Cláudia. Professora Isabel, nós estamos aqui com Maria Clara, que é a primeira vez que está aqui na nossa aula. Estou dando as boas-vindas, né, que ela fique atenta, que nossas aulas elas estão disponíveis no YouTube. Se você não assistiu às aulas anteriores, né, professora? Que nós temos aí um revendo de tudo que a gente viu. Mas se você quiser ver mais detalhado, um tempinho que você tiver, acessa aí o YouTube no portal Educa Recife, que você vai ver as nossas aulas, tá certo? Pois é, professora Cláudia. Então, bem-vindo a Maria Clara, não é isso? É. Que está chegando aí. Seja bem-vindo e fique atento.
as nossas aulas. E como a professora Cláudia falou, vai lá no YouTube e rever as aulas que você não assistiu esse ano, tá certo? Mas vamos falar a respeito dos movimentos da Terra. E o primeiro movimento, né, que a gente começa a estudar aí, o movimento de rotação, que eu trago nessa imagem, e o movimento de translação. Vejam através dessa imagem que os dois movimentos acontecem simultaneamente. Então, acontece ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver primeiro a questão da rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, um período aproximadamente de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, a gente costuma sempre falar, não é, que esse movimento de rotação corresponde aí aos dias e às noites. E aí, professora Cláudia, em relação aí à rotação, qual uma dica, um recadinho aí que você tem para dar para a gente? Bem, pessoal, olhando aí o movimento de rotação, nós vimos que é o movimento que a Terra realiza em seu próprio eixo, né? E nós vimos naquela imagem, podemos ver que ela realiza um movimento à medida que vai realizando outro movimento também. Às vezes a gente imagina que estamos parados assim no universo, mas não, nós estamos em constante movimento e originamos também no movimento de rotação os dias e as noites, que são muito importantes para a nossa vida diária. Nós precisamos do dia e nós precisamos também da noite. Então, é bem interessante. Pois é, professora Cláudia, e a gente não pode esquecer de dizer, né, em relação à noite, né, que a noite para nós ficou para descansar, pessoal. E é muito importante as 8 horas de sono. E aí eu dou um recadinho aqui a vocês, né? Vejam a questão do horário, a hora que vocês deitam, a hora que vocês acordam, é muito importante para poder, não só a questão do crescimento, mas todo o bom funcionamento do nosso corpo. O outro movimento, gente, é o movimento de translação. É um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, né? E ela percorre uma órbita elíptica. Veja que ela não é circular. Ela tem nas extremidades, né, um pouco mais afastada. E aí a gente consegue perceber que existem momentos que a Terra está mais próxima do Sol e existem momentos nesse movimento que ela está mais distante. E o movimento de translação corresponde aí a 365 dias, 5 horas e 48 minutos, correspondendo aí à questão do ano. Ainda a respeito de translação, a gente percebe que esse movimento de um ano, nós vamos ter, né, a questão de cada uma das estações do ano, que, por sinal, estamos começando aí, né, a estação do outono, né, entre transição aí entre o verão e o inverno. É uma estação, né, que a gente começa a perceber que ela, para a gente aqui no Nordeste, como eu já venho conversando com vocês antes, ela não é tão nítida, né? A gente vai ver só a questão de, a gente espera, né, o sol mais ameno, e existe aí já começando aí alguns índices de chuva, embora que a predominância vai ser dessas chuvas no inverno, ok? O que é que nós temos ainda para conversar? Agora nós vamos conversar a respeito do eclipse, né? E em relação ao eclipse lunar e eclipse solar, eu estou trazendo para vocês, quero que vocês observem bem essa imagem, veja a posição da Terra. Ah, professora, está escrito aí em inglês, o Sol está escrito em inglês, a Terra está escrita em inglês e a Lua também. Veja que legal, pessoal, né? Prestem atenção e quem sabe numa próxima aula de inglês vocês possam também contar aí para o professor de vocês essas palavrinhas que vocês aprenderam. Mas o que é que eu tenho para mostrar a vocês em relação ao eclipse lunar e solar? A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é que quando a gente está estudando e aparece uma palavra nova, é muito importante a gente buscar o dicionário. E através do dicionário a gente vê o significado. E a gente vai ver qual o melhor significado que tem a ver com o que a gente está falando. Veja o que eu trouxe para vocês, né, na pesquisa aí do dicionário. Então, ele coloca que o substantivo é masculino e que em astronomia seria o item 1. O obscurecimento total ou parcial de um astro por outro. Já no 2, que por analogia a questão aí marinha, é o período em que a luz do farol de navegação fica apagada entre o lampejo e outro. Então, vejam aí que a gente começa já a entender um pouquinho o que é, né, eclipse. Então, a gente vai ficar com o primeiro, não é? A primeira informação, que é a questão de
parcial, né? Total ou parcial, um astro fica na frente do outro. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer a importância aí da gente pesquisar, da gente ir ao dicionário, Cláudia. Pessoal, é muito importante que possamos utilizar o dicionário, porque ele vai nos dando vários significados. Uma palavra, existe vários significados. Hoje nós estamos vendo aí o significado de eclipse, o significado de astronomia e na analogia marinha. Então aí você vai identificar que realmente o significado você está querendo. Então é importante que vocês passem a utilizar. Outro dia nós estávamos conversando e tem uma colega nossa que a filha dela, ela lê o dicionário na hora do intervalo dela de aula, ela só tem 6 anos, eu acho. Então é bem interessante, já percebeu que através do dicionário você já pode descobrir o significado de várias palavras. Então continuem também pesquisando e usando o dicionário na vida de vocês. Pois é, Cláudia, que bom, não é? Mas essa informação, a questão de buscar o dicionário para a gente poder entender melhor um texto de história, de geografia, de ciência, né? E aqui eu estou chamando a atenção de vocês e quero que vocês observem o que está acontecendo com o Sol. O que será que está acontecendo com o Sol? Será que só por essa imagem a gente já consegue explicar esse acontecimento, esse fenômeno? Então, eu vou trazer outra imagem para a gente poder conversar a respeito desse acontecimento, né? Dessa imagem aí. Então, vamos buscar outra imagem. E aqui nessa outra imagem, eu estou trazendo para vocês informações sobre o eclipse solar e eclipse lunar. Nessa imagem, eu consegui colocar o posicionamento de cada astro. Então, o primeiro é o eclipse lunar. Vejam que a Lua, né, não está recebendo a luz do Sol, já que a Lua, né, é um satélite e ela reflete a luz do Sol, ela não pode refletir. Então, na explicação nós temos, ocorre quando a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, ou seja, a Lua não consegue refletir. No outro é o eclipse solar. Agora é a vez da Lua ficar na frente do Sol. E aí, mais uma vez, a explicação. É o processo em que a Lua passa na frente do Sol. Então, aí a gente começa a perceber que esses acontecimentos a gente já viu. E aqui eu trago para vocês vamos dizer assim, um cuidado. Vejam que na minha imagem eu estou com uma criança que está observando o eclipse. Só que ela não tinha um equipamento, né? Vamos dizer assim, o equipamento científico para observar. E aí conseguiu improvisar. Através de quê? Conseguiu através de algo que às vezes a gente tem em casa, não é? Onde é que na casa de vocês guarda, né, um raio-x de que se fez, nesse caso aí está mostrando, né, do tórax, mais precisamente eu acho que era uma investigação em relação aos pulmões, mas pode ter aí de um pé, de uma perna, de um braço. Então, às vezes esses exames são feitos e as mães costumam guardar. E aí, se não tem mais nenhuma utilidade, se já faz bastante tempo, então pode tentar fazer um óculos, né? Ou até mesmo um pedacinho e mirar o Sol. Porque, gente, a olho nu, sem nenhuma proteção, não pode observar. Professora, e o óculos que a gente já usa? Não é ideal. E o óculos de sol? Também não, porque aí a gente está usando o óculos do sol para caminhar e não para olhar diretamente para o sol. Então, aí são alguns cuidados. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando o eclipse solar, né? O momento em que a Lua fica na frente, e por ela ser menor, olha o que está acontecendo, né? A gente vê aí a manchinha em relação ao Sol. Deixa eu voltar aqui. Então, observem, vejam, em relação aí ao eclipse solar. Vamos ver agora o eclipse lunar. Então, agora a gente vai observar o eclipse lunar. Então, a questão aí da Terra já consegue, não é? Bem maior que a Lua, já consegue aí cobrir totalmente. O que ainda nós vamos conversar a respeito do eclipse? Agora, nós vamos construir, vamos tentar construir a questão aí dessa mão na massa. Então, é importante que vocês, né? Eu disse, tem uma caixa de papelão, a mãe autorizou cortar.
Então, o que é que nós vamos fazer? Então, a primeira coisa aí seria, né, circular para recortar. Então, eu peguei algo maior para tentar representar o sol. Aqui, eu vou com essa tampa da garrafa de café, eu vou tentar, né, fazer a questão da terra. E com esse copinho eu vou tentar fazer menor. E aí, depois de tudo isso, professora, o que é que a senhora vai fazer? Então, eu vou mostrar aqui a vocês, né? Tentar guardar aqui. Eu cortei aqui. Então, a primeira coisa foi, né, para a gente ganhar tempo, eu já trouxe aqui cortado. Então, esse era o maior, representando o sol, né? Esse é a questão do meio, olha, o médio, é a questão aí da terra e a lua. Só isso? Sim. E o que é que a gente vai fazer com isso? Com o lápis de cor, a gente vai tentar pintar, representando o que é sol, o que é lua e o que é terra. Depois que a gente conseguir recortar isso aí, nós vamos pegar também, vamos precisar também de cortar no papelão 2 varetinhas. Elas é quem vão sustentar, certo? Então, eu tenho aqui, ó, recortei rapidinho daqui. Acho que vocês vão perceber aí de onde eu retirei. Ó. E aí, ó, vamos tentar fazer. Então, agora, para cada um desses, então eu vou pegar o sol, que é o maior, vou pintar aí amarelo, laranja, como vocês preferirem. E aí eu trouxe aqui para vocês, tentar aqui mostrar, para vocês verem como é. Ô, professor, e para que o brinco? O brinco é para prender. Aí eu vou trazer agora, né, que eu trouxe um aqui, prontinho, para a gente ganhar tempo. Então, deixa eu desmontar ele aqui para vocês verem. Aqui seria a questão da terra, né, e da lua. Deixa eu mostrar. Então, esse aqui, eu coloquei o nome Sol e prendi aqui, ó, aquela tirinha maior, mais longa. Aqui eu fiz a terra, né? Tentei fazer aí a questão do mapa e a questão da lua. Vou mostrar aqui a vocês. E aqui eu já prendi com o brinco, né? E olha como foi que eu prendi. Então, eu prendi um brinco aqui, outro aqui. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou prender esse aqui, olha. A terra. Vou tentar prender ele aqui. O papelão é tão flexível que nem precisa fazer furinho. Então, vamos ver agora como foi que ficou. Deixa eu afastar aqui esse material. Olha, então ele vai ficar flexível, ó. Por isso que é bom o brinco, porque ele vai girar, certo? Esse meu, eu tentei amassá-lo, ó, porque eu não tinha mais a tachinha para prender. Se tiver a tachinha, ótimo. Então, veja o que acontece. Eu agora tenho o sol, olha, o sol, a terra e a lua. Aí eu pergunto a vocês, a lua nesse momento não está podendo refletir a luz do sol. E aí eu pergunto a vocês, que eclipse é esse que eu estou demonstrando? A terra está no meio. Então, parem aí, talvez vocês estejam complementando lá com a professora Cláudia. Então, eu estou mostrando um eclipse aqui. É o eclipse em que a terra fica no meio e não permite que a lua reflita. Então, esse lado aqui da terra, deixa eu apontar aqui com lápis, esse lado aqui da terra era para estar iluminado com a lua, mas não foi. Por quê? Porque a terra ficou no meio. Então, nesse momento, ficou escuro aqui. Escuro que eu estou falando é que não teve
a questão aí de observar a lua. Agora nós vamos fazer o outro. Veja por que é importante ser flexível. Agora a lua está entre o sol, segurar aqui, entre o sol e a terra. E aí eu tenho outro eclipse, né? Agora é a lua e esse ponto aqui da terra vai ficar escuro durante o dia, onde deveria estar recebendo a luz solar, não recebeu. Ok, pessoal? Então, com essa demonstração aqui, eu acredito que vocês vão brincar bastante e essa brincadeira vai ajudar a aprender mais ainda. E aqui eu trouxe para vocês, né, os materiais que a gente precisa. Conversa aí com a mãe, com a irmã, né, ou você que tem aí o brinco e vai utilizar, tá? E na aula de hoje nós vimos, né, revemos aí movimentos de rotação e translação. Essa aula foi de eclipse lunar e eclipse solar. E aqui eu tenho um QR Code. Se vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code agora, vocês vão poder ver algumas imagens representando a construção desse material aqui. Ok? Eu vou chamar a professora Cláudia, ela vai se despedir, vai falar a respeito aí da nossa aula, o que é que os nossos alunos acharam de construir um modelo de eclipse, né, de eclipse solar e de eclipse lunar, e já vai se despedindo. Bem, pessoal, nós estamos aqui com Maria Clara, ela disse que foi um eclipse lunar ali que você mostrou, professora, e ela está participando ativamente, e eu disse a ela que através desse mão na massa você vai realmente entender o que é um eclipse lunar e um eclipse solar. Então, muito obrigada pela participação, viu? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. Então, eu vou... Maria Clara, ela disse que era qual eclipse, Cláudia? Lunar. Lunar, não é? Ela colocou... o primeiro que ela só respondeu um. Pronto, o primeiro que eu demonstrei, não é? Ela está dizendo aqui, ó, eclipse lunar, né? E quando eu coloco a lua na frente da Terra, eu tenho aqui um eclipse solar. Então, o que eu estou demonstrando aqui é o que vocês vão poder fazer, não é? Levar para a escola, mostrar aos seus colegas como você entendeu essa aula de hoje e pede também uma oportunidade ao seu professor para apresentar. Quem sabe ele vai dizer, eu gostaria que você explicasse para os colegas como você fez e todo mundo aí vai fazer. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Encontro com vocês na próxima aula.